Olá, sou o filho mais velho de 11 filhos, fora os filhos que minha mãe teve aborto espontâneo. Todos eles ela teve em casa. Naquele tempo, onde nós morávamos, no interior daquele estado, era normal as mulheres terem os filhos todos em casa. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui. O aborto espontâneo foi por conta do sofrimento que ela passava. Mas eu vim aqui fazer o meu desabafo. Que minha mãe morreu muito jovem. Teve muitos filhos, mas ela morreu jovem demais, antes dos 60 anos. Ela se viu muito doente, ela foi ficando murcha e morreu. Meu pai era ruim demais para ela, era um general. Ele bebia demais, chegava em casa dando tiro nas panelas, tiro nas paredes, tiro para cima. Sempre portando arma de fogo, ilegal, mas sempre portando arma de fogo. E ela saía correndo de madrugada, com aquele monte de filho. Ela, muitas e muitas vezes de resguardo, que as mulheres tinham acabado de parir, saía com o bebê, se conseguia pegar alguma coberta ou não para cobrir, porque era uma escadinha dos meus irmãos, assim, um atrás do outro. Eu ajudava ela, a gente cobria com o corpo, assim, que às vezes estava chovendo, cobria com o corpo os menores, né? Ela cobria o bebê com o corpo, até o dia amanhecer e voltar para casa para ver que o bonito lá já tinha se acalmado, já não estava mais bêbado, já não estava mais dando tiro. Porque o medo dela é que um tiro daquele acertasse um dos filhos, ou ela mesma. Mas a preocupação dela era com um dos filhos. Quando era de tarde, porque passava o dia inteiro bebendo, não era todos os dias, mas mais de 2 vezes na semana, era sagrado não, porque isso não é sagrado. Ele ficava fazendo isso, bebendo, e chegava em casa muito macho com ela e com nós, que era criança. Porque para os outros lá fora, não tinha coragem de enfrentar ninguém. Mas é lógico que não, eles são covardes. Eles são machão para a esposa e para os filhos, porque sabe que dali eles não vão apanhar, dali eles não vão levar um soco na cara, não vão levar um tiro. Eu falo isso porque passei por isso também. Mas voltando à história do rapaz. Quando alguém chegava e dizia: ô, dona Maria, o seu João tá lá no bar, tá muito bêbado. Se isso fosse assim de tardezinha ou de noitezinha, ela já pegava e juntava todos os filhos e ia para casa de alguma comadre dela dormir. Chegava e dizia: comadre, eu vim dormir aqui, vim posar aqui, porque o João tá bêbado lá no bar. E todo mundo já sabia que ele chegava em casa dando tiro para tudo quanto é lado, furando as panelas a bala. Nunca tinha panela lá em casa, porque ele furava com bala. Aí, ela dormia na casa dessas comadres dela. Mas quando ninguém contava, quando ela nem imaginava que ele ia chegar daquele jeito, quando ele chegava de madrugada, já chegava lá e antes de chegar, já subiu o morro do sítio que a gente morava, dando tiro, ela saía correndo e, como era de madrugada, não ia bater na casa dos outros e incomodar naquela hora da noite. Não ia, então a gente ficava lá no mato, não dormia. Ficava cuidando dos pequenos e eu ajudando ela, que sou mais velho. Por isso ali ela foi ficando tão triste, tão triste, tão triste. Ali foi dando uma depressão nela, ela foi ficando uma mulher... Ela era uma mulher assim ativa, que trabalhava na roça, que cuidava daquela filharada que ela tinha, que lavava a roupa daquela criançada que ela tinha. E final de semana ela gostava de ir na igreja, e daí depois ela gostava de ir na casa das comadres dela, tomar chimarrão e conversar. Depois ela foi ficando murcha. Aquela depressão foi deixando ela para baixo, que ela não queria sair, ela não saía para lado nenhum mais. Ela não ia na igreja, ela não ia nas comadres dela, ela não limpava a casa mais, ela não lavava a roupa mais. Muitas vezes eu lavava do meu jeito, né, do jeito que eu sabia, porque não tinha nem máquina. Era lavado num riozinho que passava lá. Lavava do meu jeito, pendurava lá do meu jeito, e sempre tentando animar ela, mas eu nem sabia que era depressão. Só pensava, a mãe tá doente por algum motivo. Nem pensava, nem sabia também que meu pai era um narcisista. Covarde. Perverso dentro de casa e covarde. Para os outros, uma teteia. Só que todo mundo sabia que dentro de casa ele era daquele jeito.
Então ele não vendia mais aquela imagem de bom homem, aquela imagem de bom pai. E chegou um tempo que a gente mudou, ele vendeu o sítio, a gente mudou, morar numa cidadezinha perto, mas daí era cidade. Só que não adiantou nada, ele pegou um trabalho, ia trabalhar, mas de lá já chegava bêbado todo dia. No começo ele começou, porque era tipo de uma comunidade assim que ele foi morar. No começo ele quis fazer daquele mesmo jeito, chegar dando tiro nas paredes, nas panelas, mas já aquelas pessoas, que vocês sabem quem, né, não vou dizer aqui, pegaram ele e deram uma boa surra e falaram que se continuasse iam matar ele. Nunca mais. Os tiros, nunca mais. Até se desfez da arma. Com medo. Cadê o machão? Cadê o machão? Não era tão machão para dar tiro nas panelas, para assustar a esposa, fazer todo mundo ficar no meio do mato, na chuva, criança pequena, ela de resguardo? Cadê o machão agora? Enfrenta eles, machão. Enfrenta eles, seu covarde. E ele continuava trabalhando, chegando em casa muito bêbado, todos os dias. E aquilo entristecia ela demais. Se ela ia falar alguma coisa, ele batia nela. Não podia falar nada. Ele batia muito nela. Eu esqueci de mencionar que desde lá do sítio, quando ele chegava dando tiro, se ele não tinha levado aquela arma junto, que às vezes ele não levava, ele chegava, daí ela escondia. Ele batia nela, ele batia muito na minha mãe, e eu não podia fazer nada. Então daí quando a gente morava nessa cidade, que ele levou essa surra aí, porque chegar dando uma de galo, e lá quem manda não é ele, né? Lá vocês sabem quem é que manda nessas comunidades. Aí ele chegava bêbado só, não aprontava nada, mas dentro de casa, se ela fosse falar alguma coisa para ele parar de beber, para ele chegar sóbrio, porque nunca podia ter uma conversa com os filhos, uma conversa com ela, tomar um chimarrão, porque chegava toda a vida bêbado, ia todo dia de ressaca trabalhar, até que perdeu o emprego. Ele batia nela, então ela não podia falar nada. Tinha que aceitar do jeito que estava e tinha que aceitar assim e pronto, acabou. E ela não sabia nem ler e nem escrever. Então, que trabalho que ela ia arrumar? Para ela arrumar um dinheirinho para ela começou a lavar roupa em casa. Lavava roupa de alguém que queria, no dia que não tinha roupa para lavar, que tinha alguma mulher que queria que limpasse a casa dela, ela ia. Mas aí ela tinha que sair ali do nosso bairro para um outro bairro, porque ali todo mundo precisava trabalhar, ninguém ia ter condições de pagar ela. Aí ela saía daquele bairro nosso, pegava um ônibus e ia. E eu ficava com meus irmãos. Tipo, eu ia na escola de manhã, de tarde ficava com meus irmãos. E ela ia fazer essa diária, essa faxina, só de tarde. Para ela ter um dinheirinho, para ela comprar as coisinhas dela e para nós. Porque o dele não dava, amor. A gente não pagava aluguel, porque ele vendeu o sítio lá e ele comprou essa casinha ali. Mas não dava muito para contar com o salário dele. Porque ele bebia muito, chegava no bar, bebia todo dia, mandava marcar. Quando ele recebia, ficava metade lá. Daí pagar energia, pagar água. Aquele tempo não tinha internet, mas aí pagar energia, pagar água. O que ia sobrar fazer compra? Aquele monte de filho. Então era uma vida de escassez. Lá no sítio, pelo menos, tinha bastante comida, porque a gente plantava, ela criava porco, galinha, tinha ovos, tinha leite. Mas ele inventou de querer vender o sítio para lá, piorou a situação. Aí mesmo que ela foi ficando doente, aí trouxeram ela para a cidade grande, para a capital desse estado que a gente morava, para ela se tratar. Umas irmãs dela que moravam ali. Um dia ela saiu. Naquele dia eu tive certeza que ela não ia mais voltar. Porque ela não fazia assim. Ela me chamou pelo nome, e eu fui perto dela. Ela me deu um abraço e um beijo na testa. Pediu para cuidar dos meus irmãos e foi. E dito e feito, dali ela não voltou mais. Ela ficou internada, ficou, foi ficando internada, ficou mais de um mês internada dessa vez, porque tinha ido outras vezes. E dali ela faleceu. Ela foi ficando triste, sugou toda a energia, todo o brilho, toda aquela vontade de viver que ela tinha, que ela era uma mulher alegre, feliz. Ali foi minando, foi sugando, foi minando, foi sugando.
E eu dizia, mãe, vamos embora, vamos lá para casa da sua mãe, que era em um outro município também, sítio. Vamos embora, mãe, pega as crianças e vamos fugir, enquanto eles saem para beber, a gente vai embora. Mas ela estava presa dentro da própria mente, ela nunca quis ir. O poder de manipulação de um narcisista é tão grande que a vítima fica presa. E ela acaba dizendo, por causa que daí, eu esqueci de comentar, no outro dia ele dizia assim, mas a culpa é tua, se você não me incomodasse tanto, eu não tinha bebido tanto e chegado dando tiro. Entende? Ele dizia que a culpa era dela, das coisas erradas que ele fazia. Culpou ela o resto da vida pela surra que ele tinha levado lá naquela comunidade que a gente foi morar depois que ele vendeu o sítio. Porque para ele aquilo foi uma vergonha, ele não queria nunca aceitar, a culpa era dela que ele tinha. Na cabeça dele, ela que era culpada, ela que tinha que falar para eles alguma coisa, e blá, 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 blá. Por isso que tinha dado aquela surra nele, ele não queria aceitar aquilo, porque ele era um machão, como é que ele apanhou, como é que não bater no alecrim dourado, como é que não bater naquele ser luminoso. E ela nunca quis ir embora, nunca quis se separar, ela estava presa. Ele tinha manipulado tanto a mente dela, que ela estava presa, ela estava manipulada tanto que ela não quis se separar, ela morreu. Ela morreu de tristeza, ela morreu sem brilho nenhum, ele sugou toda a vida dela, todo o brilho, toda a vontade de viver, toda aquela energia boa que ela tinha, foi sugada pelo meu pai e ela morreu. Gente, eu já vi casos assim, tá? De pessoas que entram bem no relacionamento, saudável, no começo é tudo, aquela mil maravilha, eles amam, eles são perfeitos, eles isso, eles aquilo para a vítima. Amam nada, eles não têm a capacidade de amar, eles não sabem o que é isso, eles não amam. E aí eles vão sugando, porque eles querem sugar a energia da vítima, aquele brilho, aquela vontade de viver, aqueles sonhos, aquela empatia que a vítima tem, eles não têm, eles querem sugar, e eles conseguem, tá? Eles vão sugando, eles vão manipulando a vítima de certa maneira, porque não é o teu corpo que comanda a tua mente, é a tua mente que comanda o teu corpo. E se você deixa, não, porque a vítima, geralmente a vítima, ela tá ali muito, ela tá ali doente, ela tá presa na própria mente. Então, se ela não faz nada, se ela não resolve, não reage, porque poucas reagem, o corpo vai adoecendo. O que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Eu já vi isso acontecer. Porque a tua mente é que comanda o teu corpo. E se você não reagir, você vai morrer. Porque o teu corpo vai adoecendo. Eu já vi casos de chegar a ponto de os órgãos começar a falhar. Da depressão, da fibromialgia. Imagine, a vítima sai, mesmo que seja um relacionamento de 1 ano, ela sai com o psicológico estraçalhado. E se é tua mente, o teu psicológico que comanda o teu corpo, como é que não vai ficar doente? É lógico que se está estraçalhada a mente, o teu corpo vai ficar doente. Então, mulheres e homens, porque tem narcisistas, mulheres também, vocês que estão nos relacionamentos com pessoas desse jeito, narcisistas, psicopatas, sociopatas, pedófilos, reaja. Pelo amor de Cristo, reaja antes que você morra ao lado dessa pessoa. Igual aconteceu com a mãe desse rapaz aí. E eu já ouvi o caso de um rapaz jovem, que a mulher era uma narcisista, ela sugou tanto a saúde dele, tanto a energia dele, tanto o brilho dele, tanta vida dele, ela sugou tanto, é a vampira emocional, que o rapaz saiu morto das mãos dela em pouco tempo. Parecido com a história desse rapaz aí, eu vou contar aqui no canal. E quando a família desse rapaz, não desse rapaz que mandou o relato de hoje, desse rapaz que era casado com essa psicopata aí, que eu vou contar outro dia, tentava abrir os olhos dele, dizendo que era ela e que estava adoecendo ele, ele se revoltava com eles.
dizendo que eles queriam destruir a felicidade dele. Eles estão tão presos ali, tão manipulados ali, que eles acham que os outros estão errados. Que a pessoa é uma santinha. No caso da mãe desse rapaz, ela sabia que ele estava errado, mas ela não tinha coragem, porque ela tinha muito medo dele. Porque existem vários tipos de narcisismo. Então, essa mulher, ela tinha muito medo dele, não se separava. Mas esse rapaz que eu tô falando, ele achava ela uma santa, uma perfeita. A família toda vendo que ela estava sugando a saúde dele, matando ele aos poucos, e morreu, tá? Começou a falhar os órgãos e ele morreu. E ele se revoltava, ninguém podia falar nada. Quando chegou um tempo, eles desistiram de falar, porque não adiantava. Ele ficava de mal, ainda ficava bravo. Só que não foi muito tempo, não foi muitos anos, não. Porque a mente, como eu disse, a mente comanda o corpo, os órgãos foram recebendo o quê? Pararam de trabalhar e ele morreu. Igualzinho a mãe desse rapaz aí. Que ali ele não conta o que deu nela, ele fala que ela deu uma depressão profunda. Eu não sei se ela morreu por causa de depressão ou se deu mais alguma complicação. Ele não detalhou a causa da morte. Talvez era tão duro que ele não quis nem tocar no assunto, né? Mas é assim mesmo. Ou vocês reagem, ou vocês vão ser vítimas o resto da vida. Ou você se afasta, ou você já refém. Eu já convivi com um narcisista perverso, com traços acentuadíssimos de psicopatia e pedófilo. Convivi com essa pessoa 11 anos. E quando eu queria sair, fazia chantagem que ia se matar. E eu voltava. Porque a vítima, ela tá ali, ó. Ela acredita em todas as mentiras desses mentirosos, ser que, olha, só a misericórdia de Deus. Tá bom? E você que tem uma história aí parecida, ou a tua história é diferente, e você quer que seja contada aqui no canal, manda pra mim. O meu e-mail e o meu WhatsApp estão aí na descrição do canal. Eu vou ter muito carinho e respeito em contar a tua história aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.